Quem aí já travou feio numa questão de interpretação de texto da banca IBAD? Pois é, fica tranquilo, porque hoje a gente vai decifrar juntos o código por trás dessas questões. A ideia é sair daqui com uma estratégia clara para não errar mais. E para a gente já começar no clima certo, olha só essa frase. A educação como ferramenta de transformação. Pensa nisso. Dominar a interpretação de texto não é só para passar um concurso. É sobre ter a capacidade de entender o mundo e, quem sabe, ajudar a transformá-lo. É com essa mentalidade que a gente vai encarar a IBAD. A prova da IBAD, a gente sabe, cobra um monte de coisa. Figuras de linguagem, gramática, mas no fim das contas, a habilidade que realmente faz a diferença, que separa quem passa de quem fica para trás, é a interpretação de texto. É aqui que o jogo é decidido. Ok, vamos entrar agora no coração da nossa análise. Pensa na prova da IBAD como se fosse um cofre, sabe? E a gente está aqui para descobrir qual é o segredo. Qual é a combinação que abre esse cofre. Preparados? E aqui está a primeira parte do segredo. A gente precisa entender a diferença entre compreensão e interpretação. É mais simples do que parece. Olha só, compreensão é aquilo que está, escrito no texto, preto no branco. Se o enunciado diz, segundo o texto, ou o autor afirma que, a resposta está lá, explícita. Agora, a interpretação é um passo além. É o que a gente pode concluir a partir do que foi lido. São as pistas que o texto dá. Os comandos aqui são outros. Infere-se do texto, conclui-se que... Sacar essa diferença já é meio caminho andado, pode acreditar. Mas claro, como em todo desafio, existem armadilhas no caminho. E a gente vai conhecer agora os 3 erros fatais, aqueles que mais derrubam a galera nas provas da IBAD. É aquilo, né? Conhecer o inimigo é o primeiro passo para a vitória. Então, anota aí. As 3 armadilhas são: primeiro, a extrapolação, que é quando a gente viaja na maionese e começa a inventar coisa que o texto nunca disse. Segundo, a redução, que é o contrário. A gente foca tanto num detalhezinho que esquece do todo, da ideia principal. E por último, a contradição. Essa é a mais na cara. É quando a alternativa diz exatamente o oposto do que o texto afirmou. Vamos ficar de olho em cada uma delas. E de todas elas, a campeã de erros é, sem dúvida, a extrapolação. É aquela vontade que dá de usar nosso conhecimento de mundo para completar as ideias do texto, sabe? Tipo, o texto fala de chuva e a gente já sai pensando em guarda-chuva, em congestionamento, mesmo que nada disso seja mencionado. A regra de ouro na IBAD é: se não está escrito ou se não dá para deduzir diretamente do que está escrito, simplesmente não existe para a questão. O foco tem que ser total e absoluto no texto. Bom, chega de papo, né? Bora para a prática. Vamos analisar agora uma questão real, passo a passo, para ver como toda essa teoria funciona no campo de batalha. É hora de colocar a mão na massa. O nosso texto base é esse aqui. Ele é curto, mas denso, cheio de informação importante. Vamos ler com atenção. A educação não é apenas um processo de transmissão de conhecimentos, mas uma ferramenta de transformação social que exige a participação ativa de todos os agentes escolares. Perceberam essas palavras que eu destaquei? Elas são as chaves da questão. E aqui vem o desafio. Com base no texto, é correto afirmar que... Beleza, temos 4 opções, só uma delas vai ser a tradução fiel do que a gente leu. As outras 3 provavelmente vão ter alguma daquelas armadilhas que a gente viu. Vamos caçá-la juntos. Vamos olhar a alternativa A. A palavrinha única é o veneno aqui. O texto foi muito claro ao dizer não é apenas... Isso significa que transmitir conhecimento é uma das funções, mas não a única. Ao dizer que é a única, a alternativa comete o erro da redução. Ela pega só um pedaço da verdade e tenta vender como se fosse a verdade completa. Tá fora. Agora, a letra B. A palavra perigosa aqui é exclusivamente. O texto falou em todos os agentes escolares. Isso inclui professor, diretor, aluno, a família, todo mundo. Quando a alternativa restringe a responsabilidade exclusivamente aos professores, ela está extrapolando, está indo muito além do que o texto permite. É a armadilha clássica que a gente falou. Muito cuidado com ela. A alternativa D, essa aqui, bate de frente com o texto. Ela afirma que os agentes são passivos, mas o texto praticamente grita participação ativa. É uma contradição direta, sem nem disfarçar. Essa é a mais fácil de eliminar. E aí, por eliminação, a gente chega na resposta certa, a letra C. Ela diz que a educação pressupõe o envolvimento da comunidade escolar. Olha que perfeito! Comunidade escolar é uma ótima maneira de se referir a todos os agentes escolares.
E envolvimento é sinônimo de participação ativa. A alternativa fez uma paráfrase, ou seja, disse a mesma coisa, só que com outras palavras, sem reduzir, sem extrapolar e sem contradizer. Cofre aberto, questão resolvida. Muito bem! Agora que a chave do cofre está na mão e os alarmes das armadilhas já estão ligados, chegou a hora no teste de fogo. Vamos para um desafio final para colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu e provar que o código da IBAD foi de fato decifrado. Este é um novo texto. Leiam com calma, tentem identificar as palavras-chave, a ideia principal. O texto é: zelar pela limpeza e conservação do ambiente escolar não é apenas uma tarefa administrativa, mas um ato educativo que ensina aos alunos o respeito ao patrimônio público e o cuidado com o espaço coletivo. Se precisar, pausa um pouquinho e absorve bem cada detalhe. Primeira pergunta. De acordo com o texto, lembra o que esse comando pede? Compreensão. A resposta está escrita aí, na sua frente. O que o texto diz sobre a limpeza na escola? Segunda pergunta. A expressão ato educativo sugere que... Opa! A palavra sugere já nos joga para o campo da interpretação. O que está por trás dessa expressão? Qual a consequência da limpeza ser vista como um ato educativo? Terceira, infere-se o comando clássico de interpretação, o que a gente pode concluir a partir do texto, mesmo que não esteja dito com todas as letras. Qual é a mensagem que fica nas entrelinhas? Quarta pergunta, mais direta. Dentro desse contexto, o que significa patrimônio público? É uma questão que mistura um pouco de vocabulário com a interpretação do contexto da frase. E para fechar com chave de ouro, qual é a ideia central do texto? Se fosse para resumir essa frase toda em uma única mensagem, qual seria? Essa pergunta testa se o coração do texto foi realmente compreendido. E aí, como se saíram? Tenho certeza que muito bem. O gabarito completo, com a explicação bem detalhada de cada uma das 5 questões, está aqui na descrição, tá bom? Confiram os acertos, entendam os possíveis erros e o mais importante, percebam que agora vocês têm a ferramenta para decifrar a IBAD. Bom trabalho e bora buscar essa aprovação!